tá? Então a gente vai estar falando hoje sobre dois assuntos, que é a obra missionária e o galardão do ganhador de almas, tá bom? Eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo, esse link para quem você ama, para quem você gosta. É uma palavra pastoral, uma palavra da parte de Deus, uma palavra bíblica que vai trazer um ânimo, um incentivo para você que tem aí o desejo de fazer a obra de missões, e você também que não tem desejo de ser missionário, mas através dessa palavra eu creio que Deus vai trabalhar aí o seu coração para que você venha desempenhar aquilo que Deus quer que você faça, tá? Nós somos servos, e a palavra servos, ela quando vem do hebraico para o português, significa escravo. Manúbia, também dá comigo aqui a irmã Núbia, tá? Então, somos escravos de Cristo, tá? Não somos escravos do pecado, somos escravos de Cristo Jesus, tá? E por ser escravos de Cristo, a gente tem uma função a exercer, tá bom? Reinhard Bonk, que dorme no Senhor, eu lendo o seu livro Evangelismo de Fogo, ele fala que se cada um dos 2 bilhões de crentes do mundo, cada um levasse uma pessoa a Jesus, o mundo, ou melhor, 3 pessoas a Jesus, o mundo todo seria evangelizado. Cada um levando 3 pessoas aos caminhos do Senhor. Pense um desafio. Pense um desafio. Eu tenho um livro que eu editei, o tema é Desafios Missionários da Igreja, tá? Já está esgotado. Lá eu mostro exatamente isso. O desafio de quem é chamado, o desafio de quem tem uma paixão, o desafio de quem busca Deus, tá bom? A palavra da Catharine Book, ela é muito interessante, eu gosto dela. Ela fala o seguinte: não estás aqui no mundo para ti mesmo, estás aqui no mundo para fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Vai, o mundo te espera. Também quem está comigo é minha irmã, rapaz, olha lá de Tucuruí. Um abraço para a Fabi, um abraço aí para o Léo, Luan, seus filhos, tá? Para minha mãe lá em Tucuruí, estado do Pará. Meus irmãos, estamos aqui hoje só no Facebook, O YouTube não deu certo, mas o Facebook deu. Nós estamos aqui para orar por você, para orar pela sua casa, orar pela sua família, orar por quem você ama, tá? Porque esse é um tempo que a gente tem que orar e buscar ao Senhor, tá bom? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E eu quero que você entenda o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo de buscar ao Senhor. Nada melhor do que ler a Bíblia, nada melhor do que ler um livro bom, tá? Nada melhor do que estar perto da família. Quem está comigo também é meu amigo Pastor Zenito, lá do Pará, da Vila Pitinga, para aquele rumo de lá, né, Pastor Zenito? Lado do Pitinga ali, Tucuruí, saudade dos meus irmãos, dos meus amigos do Pará. Pensei, estou doido para ir aí de novo, tá? Fazer uma visita, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, terminar essa pandemia, tá? Então hoje eu vou falar para vocês sobre a obra missionária e o galardão do ganhador de almas, tá? Meus irmãos, eu quero apresentar para você alguns livros, entre eles tem um aqui bom aqui, ó, do Tozer, A.W. Tozer, A Vida Crucificada. Meus irmãos, esse livro eu li, estou relendo novamente, um livro bom, uma leitura agradável. A.W. Tozer é talvez um dos autores mais lidos do mundo. Na CPAD tem a Bíblia de anotações, um devocional de A.W. Tozer, muitos livros, tem uma série dele que foi lançado pela Editora Graça, parece que 12 livros, eu tenho todos e já li todos, tá? Muito bom. E também um livro aqui para quem gosta de leitura devocional também, ó, quero indicar para você o livraço de Max Lucado, Graça. Meus irmãos, livro bom,
Para você que está em casa nesse período de pandemia, dá até para baixar pela internet, tá? Max Lucado, Graça, mais do que merecemos, maior do que imaginamos. Eu indico para você esse livro também, uma leitura sadia para você ler em casa. E o livro que eu estou estudando com você hoje é esse, Manual de Evangelismo de Valdir Bissego. Um livro muito bom, você precisa ter esse livro em casa, é um livro que todo evangelista tem que ter. Você quer saber se alguém é evangelista? É só perguntar qual é o livro que ele tem de evangelismo. Manual do Evangelista. Isso aqui é um livraço, tá? Para você poder ter na sua residência, tá bom? Meus irmãos, nós vamos orar, pedir a graça de Deus, pedir a bênção de Deus e a direção do céu para esta palestra, tá bom? E eu quero que você entenda que Deus tem um projeto muito importante na sua vida, nesse momento, tá? Então vamos orar, pedir a graça de Deus. Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos à Tua presença. Eu te agradeço por tudo o que Tu tem feito por cada um de nós. Nos abençoa nossas vidas, nossos corações, vem estender as Tuas mãos sobre cada um de nós. Eu te peço, ó Deus, todas as bênçãos a favor da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a abraçar esse ministério tão importante de pregação da palavra de Deus. E que Tu venha, Senhor, abençoar as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, são 8h15 da noite, hoje é dia 11 de julho de 2020. Já estamos no mês 7. Agosto é o meu mês. É o mês que eu completo o ano. Mas esse ano não vale não, viu, irmão? Não vou fazer aniversário esse ano. Não, 2020 não valeu não, tá? Amém, meus irmãos? Então vamos à palavra de Deus. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, conhecido de todos, que é Mateus capítulo 28, tá? Evangelho de Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Mateus capítulo 28, verso 18, que diz assim, ó: E chegando-se Jesus, disse-lhe, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto faz parte dos versículos da grande comissão. E esse texto bíblico mostra a realidade que nós devemos ter e fazer, que é anunciar as escrituras sagradas. Tá bom? Em Romanos capítulo 10, diz assim, ó, Romanos 10, 14 a 17. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Jesus falou algo em Mateus 24, 14, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. E a gente pode entender que esse texto, quando eu estudei, fiz o curso do Perspectivas, um dos meus professores falou que esse texto já se cumpriu, tá? Hoje a Bíblia está traduzida para mais de 3.000 línguas e dialetos no mundo. Existe uma quantidade pequena de línguas que não tem a Bíblia ainda para o seu povo. Mas todos podem ler a Bíblia na sua própria língua. É bom você entender e também aprender que a Bíblia é um dos poucos livros no mundo que já foi traduzido para mais de 3.000 línguas. Nenhum livro da história isso aconteceu, a não ser a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Por quê? Porque Deus, ele dá a direção para as pessoas através da Bíblia. Eu digo que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de segunda-feira. Quando você lê a Bíblia, na verdade, não é você que está lendo a Bíblia, é a palavra que está lendo a sua vida. Você começa a viver aquilo que Deus quer que você viva e você começa a entender que Deus tem algo na sua vida através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, ou você se afasta da Bíblia ou se afasta do pecado. O certo é que Deus ele trabalha
na sua vida, no seu coração, através das Escrituras Sagradas. E o missionário é este homem que leva as Escrituras, que leva a palavra de Deus, que leva o Evangelho de Cristo às pessoas. E através desta pregação, deste Evangelho que é anunciado, meus irmãos, é que as pessoas se rendem a Cristo. É aí que o missionário cumpre o seu id. E é isso que Deus tem para fazer na vida dele, é isso que o Senhor faz na vida dele, tá bom? E a gente precisa aqui pedir que Deus nos dê graça para que possamos ter uma visão missionária, uma visão do reino de Deus, uma visão para com os perdidos, para que eles venham a ter uma decisão e viver fielmente nos pés do Senhor. Primeiro ponto do ensino é: o mundo é o campo missionário. Mateus 13:38, Jesus diz que o campo é o mundo. O campo não é o templo. O templo é o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus. O templo é o lugar onde a gente se reúne para aprender a boa palavra de Deus. É no templo que Deus nos discipula. É no templo onde a gente vai aprender as Escrituras para ensinar para os outros, tá? O campo não é outra igreja. Eu prego muito fora, em muitas igrejas, em muitas denominações, mas lá não é o campo, certo? Número 3, o campo é o mundo, tá? Na visão da igreja, a sua visão da igreja deve ser uma visão missionária, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ir ao mundo. Observe só, a Bíblia fala que todas as sinagogas, que devemos ir em todas as aldeias, todas as nações, todo mundo, aos confins da terra, aos limites da terra, às extremidades da terra e a todos os homens em todo lugar. Então, aonde encontrar alguém, essa pessoa precisa ouvir a poderosa palavra de Deus. Vai, o mundo espera você com as boas novas. Segundo ponto, visão missionária, que é a salvação de todos os homens. Meus irmãos, o convite da salvação destina-se a todos, todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir a pregação da palavra de Deus. A visão espiritual é o supremo segredo para quem deseja ganhar almas para Cristo. Jesus ordenou aos seus discípulos que levantem os olhos. João 4,35. Levantar os vossos olhos, porque já está na hora da ceifa. E ele viu o povo como ovelhas sem pastor. Então a visão tem que ser ampla, tá? Visão ampliada. Atos 1:8. Ser-me testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, tá bom? O missionário deve começar em Jerusalém, uma vez que na igreja onde ele vive, no lugar onde ele está morando, e finalmente ampliar a sua visão para a frente, para o futuro, tá bom? Para outros povos. Tudo começa na igreja local. Se você congrega numa igreja local, lá começa o seu trabalho missionário, tá bom? E eu digo também que se alguém quer fazer a obra de Deus com mais dedicação, precisa de preparo. Isso é fato. Precisa se preparar. Cadê o preparo? Precisa de um preparo muito especial para fazer uma obra, diga-se de passagem, excelente, também especial. Tá? Número 2, segundo subponto, na visão missionária, todos os homens estão incluídos. Veja, Jesus diz, prega o evangelho a toda criatura. Deus amou o mundo. Pastor Célio Nauá sempre pregava porque Deus amou o homem. E é verdade, os homens, tá? No sentido genérico, tá? Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2:4, Deus quer salvar a todas as pessoas. Tito 2:11, eu gosto desse texto, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a todos. Meus irmãos, a Bíblia fala que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se e venham ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, escreva na sua agenda, o número hoje daqueles que não ouviram o Evangelho é muito grande. Tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho.
E se essas pessoas não ouviram o evangelho, a pregação, é porque a igreja falhou. E a igreja não pode falhar. Ela tem que ir anunciar a palavra. Terceiro ponto, o despertamento missionário. As almas somente poderão crer depois de ouvirem a palavra de Deus, tá? Romanos capítulo 10, do verso 11 a 14, fala exatamente sobre isso, tá bom? Como pregarão se não forem enviados? Então, precisa-se anunciar o evangelho, precisa-se pregar a palavra, tá? Primeiro subponto, enquanto o homem não crê, ele está perdido. Qualquer pessoa, ela passa a ser encontrada por Cristo quando ela passa a crer. Número 2, o homem adquire fé quando ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé comunica salvação ao homem. Através dessa decisão que ele tomou, os rumos da sua vida passam a ser mudados. Número 4, a fé comunica ricas bênçãos dos céus, como cura, batismo, renovação, transformação, vida espiritual e assim por diante. Então tudo começa na decisão, tá? Tem que crer. É como eu falei ontem, tem que confessar. Romanos 10 e 8. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo, tá? Número 4, quarto ponto do ensino. Despertamento para o envio de missionários. O brado dos perdidos, tá? Atos 16 e 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos, tá? Eu preciso passar a Macedônia, eu preciso abraçar a cruz, eu preciso abraçar essa obra que é gigantesca. Meus irmãos, diz aqui que nos países que não têm o evangelho, as almas estão clamando para que alguém seja enviados para livrar-os da angústia, da aflição e do caminho da perdição. Quando Deus ele nos deu ouvidos, é para ouvir o clamor do perdido. Que possamos ser a solução para este mundo, a solução de pregação da palavra de Deus, anunciando o evangelho a tempo e fora de tempo, com sabedoria, graça e poder, tá? Primeiro subponto, alguns estão clamando, mesmo com a Bíblia na mão, igual aconteceu em Atos 8 e 31. O eunuco, lendo o texto, ele não entendia nada. Número 2, o mundo está faminto, clamando pelo pão espiritual, que alimenta a alma. A Bíblia fala em Amós, capítulo 4, 8 e 11. Diz que vem tempo, eis que vem tempo, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então essa fome que Amós falou é a fome de ouvir a palavra. Você descobre que está com fome é quando você vê uma mesa posta com todo tipo de comida. Então enquanto você não está vendo, mas olhou, viu, já sentiu fome. Assim é a pregação. A pessoa ouve. Quando ele ouve, ele descobre a necessidade que tem de uma palavra da parte de Deus. Diz aqui que os não crentes estão caindo na estrada do pecado, esperando que alguém os socorra, tá? Se referindo ao texto de Lucas, capítulo de número 10. Meus irmãos, levita e sacerdote passaram pelo samaritano. Religiões e filosofias não resolvem a vida de ninguém. Eles passaram pela vida e não fizeram nada. Até que veio o samaritano. Diz aqui que é um missionário. É alguém que pode ajudar, pois leva a sua bagagem, leva o vinho e leva o azeite. O vinho, o azeite, que é a palavra inspirada de Deus para tratar as feridas causadas pelo pecado. O trabalho de todo missionário não termina aí. Ele deve continuar velando pela alma salva, zelando por ela, levando a carga, suportando ele na sua fraqueza e levando, diz aqui, no seu regaço, Isaías 40, verso 11. Então a missão começa e ela não tem fim, tá? Ele continua trabalhando no coração do missionário, tá?
tá bom? O missionário não deve esquecer de levá-lo para a estalagem, que é a igreja, e também para o hospedeiro, que é o Senhor que vai cuidar das feridas, tá? E o Senhor já preparou a mesa onde tem uma comida farta para ele. Meus irmãos, a nossa missão é maior do que a gente pensa. A obra missionária é uma obra carente, muito carente. Carente de pessoas dedicadas, que venham trabalhar aí, se envolver nesse trabalho tão interessante. O pecador é aquela pessoa que está num charco de lodo sem condições de sair. Meus irmãos, está jogada precisando que alguém vá lhe ajudar. O pecador está rodeado pelo fogo do pecado e não demorará a ser destruído por ele. 7. Ele é aquela pessoa que caiu no mar deste mundo, está se afogando. É aquela pessoa que está no barco, que desce correnteza abaixo. É a pessoa que foi mordida pela serpente venenosa. Números fala exatamente das serpentes abrasadas no deserto, até que Moisés levantou a arte e todos os que olhavam para a serpente eram curados. Jesus disse, assim como Moisés, João 13 e 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? O missionário, ele tem paz para as pessoas que estão com a alma clamando por paz. O missionário tem a palavra de Deus na hora certa e no momento certo para que essas pessoas venham a se arrepender e tomar uma decisão de servir a Cristo. O missionário tem a água da vida. O missionário tem a água viva que veio de Deus para que possa matar a sede do perdido. Ele tem o pão vivo que desceu do céu. O missionário ele tem algo muito importante, que é a palavra de Cristo na sua vida. E essa palavra, ela vai transformar a vida das pessoas, tá? Número 5, quinto ponto, a obra missionária e os perigos que ameaçam, tá? O que pode ameaçar a obra missionária? Tem 2 pontos aqui. Primeiro, as falsas religiões, tá? Que estão por aí trazendo coisas ruins. O que é uma seita? Como é que você identifica uma seita? Quando ela não é bíblica, tá? Ela pega umas partezinhas da Bíblia para falar o que está fazendo, mas não é bíblica, tá? A Bíblia é um livro, certo? Está aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada, tá? São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 3.576.408 letras, prontas para abençoar a minha vida. Então a Bíblia é os 2 testamentos, do Gênesis ao Apocalipse. E a Bíblia é um livro que tem que se cumprir na minha vida. Tem 32.000 promessas que o Senhor colocou no coração dos escritores para a minha vida e para a sua. Então, uma seita, ela pega umas partezinhas e fala assim, não, isso aqui é verdade. Aí tem um outro texto lá que condena suas atitudes, aí eles falam assim, não, mas isso aqui não vale. Então isso é uma seita, tá? E o nacionalismo. E eu posso identificar outros que não está aqui no comentário do Valdir Bícego, que é o capitalismo. O capitalismo está matando a obra missionária. Por quê? Porque as pessoas hoje elas têm uma visão bonita, eu acho bonito, elas querem trabalhar, ter um concurso público e tal, comprar um carro bom, uma casa com piscina e tal. Aí elas dão a vida por isso apenas. Então elas pensam muito nelas, isso chama-se narcisismo. Ela estando bem, o resto é que se dane. Isso também é o pensamento de alguns políticos hoje. Eles sendo eleitos, o resto é que se dane. Mas essa não é a visão do missionário. Porque o missionário ele trabalha para os outros. Por que Jesus é um missionário por excelência? No meu livro, que eu escrevi sobre missões, eu tenho um capítulo que fala sobre Jesus, o missionário por excelência. Porque Jesus, como Filho de Deus, ele viveu para os outros.
Jesus, como filho de Deus, ele não tinha casa. A Bíblia diz que ele não tinha nenhum lugar para pousar a sua cabeça. Como filho de Deus, ele não tinha um lar. Ele foi para a eternidade preparar a casa para cada um de nós. Então Jesus, como filho de Deus, ele viveu para os outros. Se é bom você ter o conforto da sua casa e ter uma visão disso, é boa, mas você não pode desprezar o trabalho missionário. Pastor Oswald Smith falou assim: se você não for para o campo missionário, envie outro em seu lugar. Você já pensou, meus irmãos, se hoje cada um de nós que não estamos lá na ativa enviasse um no nosso lugar, a obra missionária seria algo fantástico. Mas o que acontece é o contrário. Missionários estão voltando do campo porque não estão tendo tanto apoio, principalmente apoio financeiro, tá? E quem sofre com isso somos nós. Nós que estamos sofrendo com isso, tá? Por que estamos sofrendo? Porque nós estamos virando as costas para esse povo e a gente não pode fazer isso. Quem sofre mais? O pecador. Porque se tiver um missionário lá, ele vai pregar para essa pessoa e essa pessoa vai se converter. E se essa pessoa se converter, ela pode levar outros a Cristo. E essa é a visão e essa é a missão do missionário. Tá bom? Em sexto lugar, a igreja e a obra missionária, tá? Primeiro subponto, deve ser um assunto mencionado constantemente nas reuniões sobre a obra missionária. Número 2, a igreja deve orar para que Deus levante missionários em nosso meio. Número 3, a igreja deve enviar os chamados. Se tem um chamado na sua igreja, alguém que tem um desejo de ser um missionário, invista nele. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que queimar pestana lendo livros. Número 4, a igreja deve sustentar os missionários financeiramente. Quando eu fui missionário, enviado da igreja do Pará, a igreja me sustentou por 2 anos. Tem que ajudar. Número 6, a igreja deve orar pelos missionários. Se tem missionário no campo, tem que ter o nome deles em todos os lugares de oração, todos os cadernos de oração. Número 6, o missionário deve mandar relatório do trabalho que está sendo efetuado. Tem que trabalhar isso. Número 7, a igreja deve investir parte dos seus recursos financeiros na obra missionária. E em último lugar, a igreja não deve desanimar pelo fato de alguns países estarem com as portas fechadas para a pregação do evangelho. Porque uma hora essa porta vai abrir. Um dia o muro vai cair e a igreja vai trabalhar, vai entrar para fazer a obra de Deus, tá? Número 7, o missionário. Quem é este homem? Esta mulher é de outro planeta, né? Tem um QI maior do que o seu? Não, de jeito nenhum. O missionário, uma pessoa normal. A diferença é que ele tem um desejo, uma paixão. E a Bíblia fala no Salmo 37 que Deus faz com que o desejo do nosso coração venha a acontecer, tá? Número 1, primeiro subponto, o missionário é a sua chamada para a obra, tá? É necessário ter convicção. Quem tem uma vocação missionária não pode perder tempo, tem que investir nisso, tem que trabalhar nisso, e o mais rápido possível, tá? Eles têm certeza de que Deus os chamou para o ministério. Eles têm certeza de que Deus está trabalhando no coração deles e na vida deles, tá? O missionário é a certeza da sua salvação. Tem que crer, tem que ser salvo em Jesus e ter convicção para pregar para os outros. O missionário é a palavra de Deus. A Bíblia é o seu manual, é sua ferramenta. A pessoa, para ser missionária, tem que ler a Bíblia pelo menos 5 vezes, toda, do Gênesis ao Apocalipse. Ele tem que ter conhecimento bíblico, tá bom? Tem que ter. E além de tudo, do conhecimento bíblico, números 4, o missionário tem que ter uma vida de oração. Tem que orar a Deus para que o Senhor lhe envie para um lugar onde ele vai fazer o grande trabalho do Senhor. O missionário é o poder do Espírito, tem que ter uma vida espiritual. Ele tem que caminhar com Deus, ele tem que viver para Deus. Ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter graça na vida dele. Ele tem que ter a audácia de chegar no lugar e dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra.
pregar para as pessoas não ter medo de nada, porque o céu está com ele. Um missionário, ele tem que ter uma direção de Deus para onde ele vai trabalhar. Ele quer trabalhar onde? No Brasil? É no Nordeste? É no Sul? É com índios? É com ciganos? É com sem terras? É com sem terras. Dizem que existe mais de 12 mil assentamentos no Nordeste. 12 mil sem presença de igreja. Eu assisti hoje um vídeo do Povos e Línguas e eles falam que existe 8 mil vilarejos no Nordeste do Brasil que não tem a presença de uma igreja evangélica. Precisamos de 8 mil missionários para ir para lá. Só que são vilarejos isolados, que tem 50 casas. Então, a pessoa que ir para lá tem que ter uma paixão para chegar e conquistar aquela cidade, aquele povo, tá? O missionário é a renúncia. Quem quer ser missionário vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se ele vai para o campo, abrir mão dos móveis, às vezes de serviço, de emprego, de muita coisa. É uma renúncia total. Jesus disse que aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O missionário, ele tem que conhecer o campo, primeiro, onde ele vai ser enviado, e segundo, quando ele chega lá, tá? Tem que saber, tem que conhecer. Se for para outro país, tem que conhecer a língua. Hoje existem seminários que podem trabalhar isso. Por exemplo, aqui no DF, tem alguns seminários bons que eu indico. Tem a MIT, tem a Missão Além, entre outros. Tem aqui em Anápolis, a Novas Tribos do Brasil, a Missão Novas Tribos. Tem outros, tem igrejas aqui que eu conheço, comprometidíssima com o trabalho missionário. Tem aqui a igreja do meu amigo irmão Tenório, que é a Aliança Cristã, me parece, Aliança. Eles têm um trabalho no Maranhão, um seminário em Barra do Corda, no Maranhão, que eles trabalham apenas formando pessoas para evangelizar as tribos indígenas. Então, quem tem uma vocação tem que estudar. Se você tem desejo de ser missionário, tem que estudar. Missionário não é um título, não é muito mais que um título, é um trabalho, é uma função. Hoje em lugares como Brasília é cheio de missionárias, que só sabe pregar em campanha. Isso não é missionária não, isso é pregadora. Missionário é quem vai. A palavra missionário é a palavra apóstolo, a mesma palavra, significa enviado. Missionário é quem vai, o apóstolo é quem vai, tá? Certo? Diz mais aqui e tal. O livro é bom porque fala sobre o conhecimento. Então, no campo você tem que conhecer a língua, os costumes, a tradição, a lei do país, as religiões que existem lá, o estilo de vida. Meu amigo o missionário Crisojônio, a irmã Cainara, meus amigos. Crisojônio, eu fiz o mestrado com ele aqui no Betel. Ele chegou, ele está hoje em Portugal trabalhando com indígenas portugueses. E há muita coisa lá. Lá ele viu que é diferente daqui, a cultura. Um dia ele conheceu uma irmã na igreja, no outro dia ele encontrou a irmã na rua, na porta de casa, o menino dela de 8, 10 anos fez uma raiva, ela começou a bater na cara dele, pof, no rosto mesmo. É cultura lá, meu filho, ninguém bate no bumbum não, bate no rosto. Acabou criar vergonha, tá? E assim, entre outras coisas mais, tá? Olha só, o missionário tem que ter amor pelas almas. Ele tem que chegar lá, meu irmão, e derramar o coração pelaquele povo. Ele tem que amar, não tem que ter interesse, tá? Tem que amar as pessoas de coração e de alma e saber que ele está ali porque Deus está trabalhando no coração dele. Tá? O missionário é a sua fé. Tem que ser cheio de fé. O missionário tem que ter convicção de que ele está ali para pregar para os perdidos. Tá? Ele tem que permanecer. Eu ouvi, nos meus estudos, qualquer missionário que for para o campo tem que ficar lá pelo menos 5 anos. 5 anos antes de voltar para visitar sua família. Porque em 5 anos ele faz um trabalho bonito. Um exemplo, eu não digo tanto no Brasil, mas no exterior. O camarada sai do Brasil, vai para a África, ou vai para a Bolívia, tá? Que é mais perto, mas é outro país, entendeu? Vai para o Maranhão, que é outro país. Aí ele chega nesses lugares, aí com 6 meses, eita, andar de casa, aí quer voltar. Aí não dá, rapaz. 5 anos tem que ficar lá.
5 anos, tá? Isso aqui é pesquisa que eu fiz, tá? E em último lugar aqui sobre o missionário, ele tem que formar obreiros locais, aí já parte para o discipulado, tá? Amém, meus irmãos. Tem mais um assunto para falar que eu vou já encerrar, porque o horário já está indo embora, tá? Vamos. Falei sobre a obra missionária, agora eu vou falar sobre o ganhador de almas, o galardão. Aí você fala assim, mas pastor, eu vou dedicar minha vida fazendo esse trabalho. Um exemplo, eu fui missionário, Chapada de Natividade. Deixamos uma igreja plantada lá, eu com minha esposa. Foi difícil? Foi. Foi cansativo? Foi. Foi desgastante? Foi, mas valeu a pena. Pessoas se converteram, pessoas estão crentes até hoje. Muita gente se converteu na minha época, hoje é obreiro. A última vez que eu estive em Gurupi, na convenção da CA7, encontrei lá um presbítero que já era evangelista. Se converteu quando eu estava lá. E eu discipulei ele, pelo menos comecei. Depois ele foi batizado, casou, pai de 2 filhas, e está lá fazendo a obra de Deus na atividade, entre outros. Então vale a pena. E o prêmio, tá? Diz aqui que tem muitas razões pela quais Deus recompensará o ganhador de almas. Isso aqui é para lhe incentivar a pregar o evangelho, a investir a favor das pessoas, tá? Número 1, ele é galardoador dos que os buscam, diz a Bíblia. Número 2, ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Número 3, ele prometeu nos recompensar. Tá? O ganhador de almas recebe bênçãos também nessa vida. Por quê? Porque orando secretamente para a salvação das pessoas, Jesus ouve, contribuindo secretamente para a propagação do evangelho, jejuando, com toda a força para que Deus venha vencer as barreiras, recebendo alegria pelo trabalho de estar lidando com a obra de Deus, tá? Sendo regado, porque está regando, sendo abençoado em tudo, pois a sua consciência é o fato de estar vivo e fazendo a obra de Deus, tá? Então ele recebe nessa vida. Um exemplo, você pode ser um missionário. Você ora, Senhor Deus, eu quero que tu me ajude a ser missionário. Você é uma pessoa que tem 20 anos, 25 anos, 25. Sabe, você vai ser missionário por 15 anos, 25, 40 anos. Aí você, com 40 anos, para ser missionário, deixa o trabalho lá e volta para o Brasil, vai ser pastor de igreja. Deus vai te abençoar. As experiências que você teve, os livros que você leu, os momentos com Deus. Não tem coisa que não paga. Olha, tem coisa, irmão, que eu como pastor, eu vivo, que eu não trocaria a minha vida de pastor para ser o maior empresário de Brasília. Ora, para ter muito dinheiro só para viajar para Paris, para ver Neymar, conversa, rapaz. Melhor estar aqui fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Cristo. Eu não troco as experiências que Deus tem me dado, os momentos com Deus, a hora em que o Senhor tem falado comigo, falado no meu coração, as pessoas que é transformado pela minha pregação, pessoas que eu batizei nas águas. Irmãos, tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. E experiência com Deus no campo missionário, meus irmãos, não há dinheiro que pague, tá? E o terceiro e último ponto é que eu já termino. O ganhador de almas tem promessas de recompensa, tá? Por quê? Porque ele está plantando, está semeando. E a Bíblia diz que quando a gente semeia, a gente colhe, tá? Ele rega a semente, ele busca Deus, ele sofre por amor a Jesus e ele sabe que o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida dele. Meus irmãos, eu quero agradecer. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo missionário, mas antes eu quero orar por você e mandar um alô para os nossos irmãos e encerrar. Quero orar para que Deus faça de você um missionário. Você que está me assistindo até agora, tem uns irmãos que estão comigo ao vivo aqui, tá? Eu quero orar para que Deus derrame das bênçãos dele sobre a sua vida e o seu coração. Querido Deus e poderoso Pai, eu te peço a Deus todas as bênçãos a favor da vida do teu povo. Senhor amado, estende as tuas mãos sobre cada um de nós. Me ajuda, Senhor, nessa caminhada de fé e graça. Eu te peço todas as bênçãos a favor dos teus filhos que estão comigo aqui, participando desse curso. Derrama da tua graça e da tua bênção a favor dos teus filhos. É o que eu te peço, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe a sua vida.